Olá pessoal, aqui é o professor Arnaldo do canal Exatas Portal do Conhecimento. Hoje nós vamos fazer mais um exercício de métodos numéricos, método de absecção. Condições para funções contínuas. f de x igual a zero, o f de x1 tem que ser menor que zero, o f de x2 tem que ser maior que zero. Nós vamos encontrar um ponto entre os intervalos x1 e x2, um ponto C, por essa equação, x1 mais x2 dividido por 2. E o nosso critério de parada, o erro, vai ser x2 menos x1 dividido por 2. Como exercício, nós vamos resolver f de x igual a 3x menos 4 seno de x, com a raiz entre 1 e 2 e com erro menor que 0,001, 10 elevado a menos 3. Bom, o primeiro passo, nós vamos tomar o x1, o x2, somar e dividir por 2 e encontrar o ponto xc, que é um ponto que está entre 1 e 2. Nós vamos diminuindo cada vez mais os pontos até encontrar a raiz, desde que satisfaça o nosso critério de parada, que é 0,001, menor que isso. Então, encontramos o ponto xc. O que nós vamos ver? Nós vamos aplicar o ponto 1 na função, encontrar o valor negativo. Nós vamos aplicar o ponto 2 na função, encontramos um valor positivo. E nós vamos aplicar o ponto xc na função, encontramos um valor positivo. O que nós vamos observar? Que o x1, que o x2 e o xc aplicado na função, eles têm o mesmo sinal. Aqui é positivo, aqui é positivo. Logo, se eu precisar fazer mais uma iteração, o meu próximo ponto vai ser trocar o x2 por 1,5. Mas para eu saber se vai ter mais uma iteração, eu vou ver se o meu erro satisfaz essa condição. Então, vou pegar 2 menos 1 e dividir por 2. Opa, 0,5. 0,5 não satisfaz essa condição. Então, eu vou começar a fazer minhas interações até que o meu erro satisfaça essa condição. Bom, vamos ver nessa tabela como é que fica. A interação número 0. O meu ponto x1 e o meu ponto x2. Eu tomei o x1, apliquei na função, encontrei esse valor negativo. Peguei o x2, apliquei na função, encontrei o valor positivo. Somei x1 e x2, dividi por 2, encontrei esse ponto xc. Esses pontos xc eu joguei na função e encontrei esse valor aqui que é positivo também. E aí eu parti para o erro, que é 2 menos 1, são os pontos, dividido para 2. Deu 0,5. Aí eu observei que 0,5 não satisfaz o meu critério de parada, que é menor que 0,001. Logo, eu vou precisar fazer mais interações. Vou fazer mais uma interação. Mas quem vai ser o ponto que eu vou usar? Aí eu observo aqui que o f de x2 é igual ao f de x1. Se o f de x2 é igual ao f de x1, então aqui o meu ponto 2 vai ser trocado por 1,5, que é o f de xc. E o 1 permanece, o meu ponto x1. E eu vou fazer uma nova interação agora com esses dois pontos. Vamos lá. x1 mais x2 dividido por 2, 1,25. Eu aplico o ponto 1 na função, aplico o ponto 2 na função e aplico o xc na função. Agora, eu vou fazer o x2 menos x1 dividido por 2, que é o meu erro, ver se satisfaz. x2 menos x1 dividido por 2, 0,25, não satisfez. Então, o que acontece? Vamos ver aqui na tabela. Eu tinha esse ponto x1
e 1,5. Apliquei na função, encontrei negativo. Apliquei o ponto x1 na função, encontrei negativo. Apliquei o ponto x2 na função, encontrei positivo. Somei os dois. Isso está acontecendo aqui em cima. Somei os dois, dividi por 2, encontrei 1,25, que é o meu xc. Apliquei na função e deu negativo. Bom, agora eu subtraí x2 menos x1 dividir por 2 e vi que meu critério de parada não foi satisfeito. Precisa ser feito mais uma interação. Qual é o ponto que eu vou trocar? Aí eu observo aqui. O x1 é negativo. O xc é negativo. Logo, x1 é igual a xc. Portanto, eu vou trocar o x1 pelo ponto encontrado xe. E o meu novo ponto agora vai ser 1,25. E o x2 permanece 1,5. Vamos fazer mais uma interação. Ainda não foi satisfeito o nosso critério de parada. Eu tenho x1 e x2, somo e divido por 2, encontro o xc. Aplico x1 na função, aplico x2 na função e aplico xc na função. E aí eu faço x2 menos x1 dividido para 2. Esse é meu erro. O erro não satisfaz. Como o erro não satisfaz, eu observo, olha, x1 é negativo, mas o x2 e o xc são iguais. O que eu vou fazer? Eu vou trocar meu x2 pelo xc. Agora meu x2 vai passar a ser 1,375. Vamos ver aqui na tabelinha. Nosso resumo. Tomei o ponto x1, apliquei na função, negativo. Tomei o ponto x2, apliquei na função, positivo. Somei o ponto x2 com o x1 e dividi para 2, encontrei o ponto xc. Apliquei na função, positivo. Já observei que o f de x2 e o xc são positivos. Bom, calculei meu critério de parada, não satisfez. O que eu vou fazer? Se o f de x2 e o f de xc são positivos, a minha terceira interação que vai acontecer, agora o meu ponto não vai ser mais 1,5 x2, e sim 1,375. Eu vou fazer mais uma interação. Tomando x1 e x2 somando dividido para 2, encontrei o ponto. Aplico o ponto 1 na função, aplico o ponto 2 na função e resolvo. Aí aplico o ponto xc na função e resolvo. Subtraio x2 menos x1 e divido por 2. E vejo que o meu erro ainda não satisfaz. O que acontece? Agora eu vou ver que eu observo, o x2 e o xc são iguais. Então, o meu x2 agora vai passar a ser o valor do xc. Troca. Vamos ver aqui. Eu tinha x1, apliquei na função e encontrei um valor negativo. Eu tinha um x2, apliquei na função e encontrei um valor positivo. E somei os dois, dividi por 2, encontrei o xc, que eu apliquei na função e encontrei um valor positivo. X2 e xc. X2 e xc são positivos, então eu vou trocar o x2 pelo valor do xc, que agora o x2 vai passar a ser 3.125. Como o nosso critério de parada não foi satisfeito, mais uma interação. Tomo o x2 e o x1, somo, divido por 2, encontro um ponto xc. Eu vou aplicar o x1 na função e resolver. Eu vou aplicar o ponto x2 na função e resolver. E eu vou aplicar um ponto xc na função e resolver. Agora, eu tomo x2 menos x1 e vejo que não satisfaz o meu critério de parada. Aqui eu vou observar que o x2 é positivo e o xc é positivo. Logo são iguais, então esse ponto xc vai passar a ser o meu novo ponto x2. Vamos observar na tabela. Tomei o ponto x1, apliquei na função, deu negativo. Tomei o ponto x2, apliquei na função, deu positivo. Somei x2 e x1, dividi para 2,
encontrei o xc. Peguei o xc, apliquei na função, deu positivo. Observei, xc positivo, x2 positivo, logo o meu próximo ponto, eu troco o x2 pelo xc. E o meu critério de parada não foi satisfeito, então, mais uma interação. Interação número 6. x1 mais x2 dividido para 2, eu encontrei um xc. Tomo o x1, aplico na função, dá negativo. Tomo o x2, aplico na função, positivo. Agora eu tomo o xc e aplico na função, negativo. Opa, quem são iguais agora é x1 e xc. x2 menos x1 dividido para 2 ainda não satisfaz meu critério de parada. Então, meu próximo ponto será trocado o x1 pelo xc. O que aconteceu? Eu peguei o ponto x1, apliquei na função, negativo. Peguei o ponto x2, apliquei na função, positivo. Somei x1 e x2, dividi por 2, encontrei xc. Apliquei na função, negativo. Observei, x1 é negativo, xc é negativo, então meu próximo ponto será o xc, que eu vou trocar pelo x1. Vamos a uma próxima interação. Tomei x1 e x2, dividi para 2, encontrei o xc. Aplico o xc na função, negativo. Aplico o x2 na função, vou ter um valor positivo. Aplico um xc na função, vou ter um valor negativo. Eu vou calcular o meu erro. x2 menos x1 dividido para 2 ainda não satisfaz meu critério de parada. Portanto, eu observo que eu tenho o ponto 1, o meu x1. Aplico na função, encontrei negativo. O x2 apliquei na função, encontrei positivo. Somei x2 e x1, dividi por 2, encontrei o xc, que também é negativo. Observei, x1 é negativo, x2 é negativo. Portanto, o meu próximo ponto será trocar o x1 pelo xc. E como não satisfez meu critério de parada, mais uma interação. Agora eu tomo x2 e x1, somo e divido por 2, encontro o xc. Aplico o x1 na função, o valor é negativo. Aplico o x2 na função, positivo. Aplico o xc na função, encontro negativo. Iguais x1 e xc. Vou calcular o meu erro. x2 menos x1 dividido para 2, 0,00195. Ainda não satisfez meu critério de parada, mas já está bem próximo. Portanto, o meu próximo ponto agora, o x1, vai ser trocado pelo xc. Está aqui nosso resuminho. x1, apliquei na função, encontrei um valor negativo. x2, apliquei na função, encontrei um valor positivo. Somei e dividi por 2, encontrei o xc. Apliquei o xc na função, encontrei um valor negativo. x1 e xc são negativos. Troquei o ponto 1 pelo ponto xc. E como não foi satisfeito o nosso critério de parada, mais uma interação. Tomo o ponto x1 e x2 e somo e divido por 2. Encontro o xc. Aplico o xc na função e eu tenho um resultado negativo. Aplico o x2 na função e eu tenho um resultado positivo. Aplico o xc na função e eu tenho um resultado positivo. Vou calcular meu critério de parada. x2 menos x1 dividido para 2, 0,00097. Agora eu satisfiz a minha condição. O meu critério de parada foi satisfeito. E o ponto xc é a raiz procurada. Se você gostou, dá um like. O nosso canal é Exatas, Portal do Conhecimento. Eu sou o professor Arnaldo Silva.